Em 1993, agosto de 93, eu tive um acidente de carro que me deixou numa crise. Qual era a crise? Eu lembro que as pessoas normalmente, os amigos de Jó da vida, né, sempre acham que se algo ruim aconteceu é porque você fez algo errado. Então eu lembro que tinha gente que vinha perguntar, não tinha pecado oculto, né? Ou tipo assim, vocês oraram antes de viajar? Eu falei, meu amigo, na hora do acidente fazia 6 horas que a gente estava orando sem parar dentro do carro. Meu então, Deus. assim, não era só orar antes, a viagem era uma reunião de oração ambulante, né? Então, eu lembro que eu fiquei numa crise, porque eu dizia assim para Deus, Deus, isso foi coisa do Satanás. Mas o diabo só pode tocar em alguém com permissão. Ou nossa, por isso que a Bíblia diz não dê lugar ao diabo, ou sua, uma permissão soberana. Eu dizia para Deus, nós dois sabemos que não fui eu que dei a permissão. Tipo assim, por eliminatória só sobrou o Senhor. Eu ainda brincava nas orações, eu recorro ao Supremo Tribunal Celestial, apelo em última instância, o Senhor sabe que não fui eu. Então, minha pergunta era, por que o Senhor deixaria? Cara, 1 ano e 3 meses de silêncio. No dia da minha ordenação, ministério pastoral, alguns pastores estavam impondo as mãos, orando conosco, liberando palavra profética, mas teve um, cara, que virou minha vida ao avesso. Ele falou segredos do coração, coisa que, assim, fora Deus, ninguém sabia. Eu fiquei muito impressionado. E depois fui perguntar para ele, falei, cara, que palavra profética foi aquela? Ele falou, não estava profetizando. Eu falei, como não estava profetizando? Isso aqui não é Deus. Ele falou, não falei que não era Deus falando, mas eu não estava profetizando. Eu falei, não estou te entendendo. Ele falou, a hora que eu botei a mão na sua cabeça, eu tive uma visão aberta. Eu vi um anjo de Deus em pé do seu lado. Foi ele que me contou essas coisas todas. E aí ele me deu, inclusive, detalhes que não tinha dado na hora da palavra. E uma das coisas que o anjo falou para ele foi, diga que o acidente de carro que ele teve no ano passado foi, como ele diz nas orações dele, uma tentativa de Satanás contra ele. Mas o anjo disse assim, diga, porém, por que Deus o permitiu? E o anjo falou, o ministério dele estava crescendo mais rápido do que a capacidade dele de se deixar ser tratado, trabalhado por Deus. Era só uma questão de tempo, o sucesso se transformaria em fracasso. Ele não tinha estrutura para o lugar onde ele estava entrando mais cedo do que deveria. E o anjo falou assim, o diabo queria pará-lo porque eu via como uma ameaça. Deus queria pará-lo porque precisava prepará-lo para não perdê-lo. Então, foi por isso que permitiu. E aí eu fiquei com aquela vergonha, porque eu acusando Deus de deixar, de não me proteger, quando, na verdade, ele estava me cuidando. Então, isso, assim, é um assunto que até hoje, quando eu falo, me emociona, né? A revelação que Deus trouxe por trás daquilo. Por isso que eu escrevi o Agir Invisível. Ele age de uma forma que a gente não vê, não entende, e ele não vai ficar dando satisfação, a gente tem que confiar. E ele me disse, eu deixei você saber, porque eu quero que você ensine sobre essas coisas, mas te deixei saber um episódio. Eu não vou ficar te dando satisfação de tudo que eu faço na sua vida, e você tem que confiar. Então é um livro que eu acabei escrevendo, chamando o povo a esse lugar de fé e confiança. E aí, você gostou desse corte? O Creatives também está no TikTok. Nossa galera da produção tem selecionado trechos incríveis também nessa plataforma. Procura a gente lá. Creatives, o extraordinário te aguarda.